Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos e todas bem-vindas, eu sou a Thaís e hoje, gente, nós vamos continuar conversando sobre alguns contextos sobre o campo do serviço social. Um vídeo cada uma vez por ano, mas aos poucos nós vamos compreendendo a complexidade dessa profissão e todas as possibilidades que existem dentro dela. Sejam todos e todas bem-vindas! Hoje, então, nós vamos falar sobre o processo de problematização do serviço social como especialização do trabalho. Vamos lá? Primeiro, a gente tem que lembrar que tratar sobre este processo vai remeter à afirmação da construção teórica, metodológica e técnico-operativa da profissão do e da assistente social, ao qual ela deve ser reafirmada diariamente, compreendendo o serviço social enquanto profissão inscrita na divisão social e técnica do trabalho, que se apresenta como uma especialização do trabalho coletivo e, ao mesmo tempo, entendendo que o assistente social também é um trabalhador assalariado. Isto é muito complexo. E por esta complexidade que nos provoca e faz com que nós problematizemos como se deu esse processo até a contemporaneidade, em uma relação de compra e venda da força de trabalho a empregadores, como ao Estado em si, a organização da sociedade civil e também para empresas. Isto porque discutir sobre a prática profissional remete a compreender que a prática profissional como trabalho não consiste apenas em uma simples redefinição de nomenclatura e sim supõe apreender a chamada prática profissional profundamente condicionada pelas relações entre Estado e sociedade civil, rompendo com a endogenia do serviço social. Então, isso se dá porque o serviço social ele emergiu na sociedade capitalista monopolista, em um período em que a questão social passou a demandar ao Estado mecanismos de intervenção que, além do econômico, respondesse aos problemas sociais. Então, dessa forma, o serviço social ele vai nascer junto com as sequelas e manifestações da questão social, que vão se pôr como um objeto das políticas sociais, sob duas perspectivas. Primeiro, para garantir as condições adequadas ao pleno desenvolvimento capitalista e os seus processos de acumulação provocado em benefício do grande capital monopolista e, na tentativa de responder e antecipar as expressões de mobilizações e organização de classe operária que exigia do Estado atendimento de necessidades sociais, coletivas e individuais derivadas dos processos de produção e reproduções sociais. Dessa forma, a profissionalização do serviço social ela vai se constituir a partir da sua inserção, sim, no mercado de trabalho, com todas as consequências derivadas deste processo, isto é, enquanto mais um trabalhador que vende a sua força de trabalho. Logo, esse processo ele vai nascer dentro da própria contradição. Contudo, apesar dessa contradição, o trabalho do assistente social ele vai assumir uma dimensão enquanto trabalho útil, que então vai atender a necessidades sociais a partir das quais vão se justificar a reprodução da própria profissão e vai se efetivar através das relações sociais, incorporando o legado material e intelectual de gerações passadas, ao mesmo tempo em que se beneficia das conquistas atuais das ciências sociais e humanas. Então, dessa forma, o profissional contratado pelas instituições empregadoras, ele passa então a ingressar no mercado de trabalho como proprietário de sua força de trabalho especializada. Conquista esta advinda por meio de formação universitária, que vai qualificar o assistente social e vai legitimá-lo a exercer um trabalho complexo em termos da divisão social, mas que só vai ocorrer através de meios
e instrumentos de trabalho, que quando não é de propriedade do assistente social, elas devem ser colocadas em sua disposição, tais como recursos materiais, humanos, financeiros. Isso para quê? Para desenvolver programas, projetos, serviços, enfim, intervenções sociais. Aí vem aquela questão, porque o profissional do serviço social, o assistente social, é um trabalhador autônomo. Sim, autônomo, porém empregado. Por necessitar de meios para sua atuação profissional, a autonomia ela é quase um tabu na profissão, o que implica a necessidade de ultrapassar a visão liberal que apreende a prática do assistente social a partir de uma relação dual e individual entre o profissional e os seus usuários. Isto é, a necessidade de incluir a organização e lutas sindicais e trabalhistas e o enfrentamento das complexidades que vão envolver essas relações de trabalho dos assistentes sociais, que neste contexto ela não se difere dos demais trabalhadores, não, e pode ter como consequência, sim, o processo de alienação. Um processo então condicionado por condições desenvolvidas através do capitalismo contemporâneo e da globalização financeira dos capitais e sistemas de produção, que promovem expressivas mudanças nas formas de organização e gestão do trabalho, gerando conjuntamente a existência de trabalhadores flexibilizados, informalizados, precarizados, pauperizados, desprotegidos de direitos e desprovidos de organização coletiva. É por este risco que se discute sobre a importância da prática norteada por um projeto ético-político, baseando uma intervenção que vai qualificar e vai dar propostas de intervenção e mudança social. Isto é, um profissional que seja capaz de apreender criticamente a realidade e as relações de trabalho no contexto dos interesses sociais e nas correlações de força. Então, isso nos qualifica como profissionais, assistentes sociais na contemporaneidade. Então, estando na condição de trabalhadores assalariado, o profissional ele ainda vai se defrontar com os objetos de intervenção definidos pelo campo que o vai empregar, gerando então recortes da questão social e permitindo tanto potencialidades de intervenção quanto limitações, a materialização do projeto profissional, ao qual ele vai se desenvolver no cotidiano profissional através de 2 meios de trabalho: conhecimentos e habilidade profissional, que vão estar direcionadas à demanda profissional, das quais elas vão se expressar na questão de classe. Assim, essas questões materializarão a profissão a partir das demandas subjetivas, que vão identificar o fazer profissional. Como assim? Como um profissional irá incorporar na sua consciência o significado do seu trabalho, as representações que faz a profissão, as justificativas que elabora para legitimar a sua atividade, que orientam a direção que imprime o seu exercício profissional. Dessa forma, o trabalho do assistente social é, nesses termos, expressão de um movimento que articula conhecimentos e luta por espaços no mercado de trabalho. E assim, as suas competências e atribuições privativas devem ter reconhecimento legal nos seus estatutos normativos e reguladores, como a Lei de Regulamentação Profissional, Código de Ética, diretrizes curriculares da formação profissional, por exemplo, cujos sujeitos que a exercem individual e coletivamente se subordinam às normas de enquadramento
institucional, mas também se organizam e se mobilizam no interior de um movimento dinâmico e dialético de trabalhadores que repensam a si mesmos e a sua intervenção no campo da ação profissional. Então, é nestes processos contraditórios e tensos que as profissões irão construir os seus projetos profissionais coletivos, que, no caso do serviço social, é o projeto ético-político. Pois, no exercício profissional mediatizado pelo interesse de classes, a opção política do assistente social é quem determinará se o profissional será um intelectual orgânico a serviço da burguesia ou das demandas das forças populares. Por quê? Pois não se inserindo majoritariamente no processo de criação dos produtos de valor, o assistente social ele passa a se inscrever tanto no processo de produção quanto no processo de redistribuição da riqueza social. Essa interlocução, independente do campo de atuação, ela permite engendrar condições favorecedoras da reprodução da força de trabalho através da mediação dos serviços sociais. Não se pode pensar a profissão no processo de reprodução das relações sociais, independentemente das organizações e instituições a que se vincula, como se a atividade profissional se encerrasse em si mesmas e os seus efeitos derivassem exclusivamente da atuação profissional. Porém, também não pode esquecer que, apesar das contradições, sua autonomia relativa se desenvolve no atendimento direto com as e os usuários, pois protegido pela Lei 8.662 de 1993, ao qual vai ressaltar as nossas competências e atribuições, que por fim acabam expondo que a profissão dispõe de condicionantes sociais que ultrapassam a vontade e a consciência de seus agentes individuais. É por isso que discutimos sobre a necessidade do entendimento do próprio projeto ético-político, de forma que possa então estar intervindo de forma educativa nas expressões da questão social, através de competências que transpasse as dimensões ético-político, teórico-metodológico para uma leitura da realidade. Mas também é importante que uma leitura frágil também nos remete a riscos das posturas fatalistas e messiânicas. Isso porque, diante dos dilemas políticos e econômicos, como por exemplo da conjuntura de 2020 e 2021, não é impossível deparar-se ou reproduzir práticas fatalistas e messiânicas. Contudo, essas posturas elas carregam consigo juízos de valor, que podem hiperdimensionar ou despotencializar a concreticidade do real e histórica das demandas dos usuários e das usuárias, além das ações individuais e isoladas e endógenas que não dialogam com as demais categorias profissionais, resgatando assim o conservadorismo e o próprio rompimento com o movimento de reconceituação do serviço social, compreendendo que tais valores eles têm crescido sim significativamente na contemporaneidade. Então, por hoje é isso, que fiquemos com esta provocação. Como está a nossa demanda hoje como assistentes sociais dentro de uma conjuntura de pandemia e retrocessos constitucionais? Por hoje é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, deixe seu like, deixe seu comentário de temas que vocês gostariam de assistir e ouvir aqui neste canal. Eu sou a Thaís e espero vocês no próximo vídeo. Até mais! Tchau!